aumentando dia após dia em nosso país. Muito obrigado. Agradecer ao nosso professor da Universidade Estadual da Bahia, Fábio Nogueira de Oliveira, pela excelente contribuição e exposição. Quero passar a palavra ao nosso próximo convidado, Sr. Hamilton Borges, coordenador do Movimento Reage ou Será Morto, por 20 minutos. Alexandre Pinheiro dos Santos Lima, Everson Pereira dos Santos, Edvanildo Oliveira dos Santos, Jackson Borges de Carvalho, Negro Blue. Os seus familiares estão aqui presentes. Nós da campanha Reaja não queremos sequestrar a voz dos familiares, que são os primeiros e os mais atingidos por um drama secular que atinge o povo negro nesse país. Nós estamos falando do racismo que estrutura toda a sociedade brasileira e que, no seu limite mais contundente, nos retira a vida, retira a possibilidade da nossa humanidade ser reconhecida por esse mesmo Estado que foi construído por nós. Outros mortos da operação que ficou conhecida internacionalmente como a Matança de Cabula ou como a Tragédia de Cabula. Natanael, Everson, Kaique, Rodrigo, Ceiro, Alex, Agenor, Jefferson, Alex, Ocrim, Marcos, Cláudio. Pessoas que estão nesse momento presas, detidas pelo Estado brasileiro como traficantes. Arão de Paula Santos, Luan Lucas de Oliveira, LMB, de 15 anos, portanto não vamos declinar o nome, Helenilson Santana da Conceição. Ainda que todas as comprovações e a própria interpretação do Ministério Público indiquem que houve ali uma situação de execução sumária extrajudicial, a Justiça ainda considera aquelas pessoas sem a devida presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência, como pessoas que cometeram o crime de tráfico de drogas sem qualquer comprovação, sem nenhuma persecução penal que tenha chegado a termo. Nós, e quando eu vou falar nós, porque nós somos de um movimento, e aqui a minha presença é apenas de ecoar esse movimento que tem nos familiares e, sobretudo, as mães, a base e a sustentação primária desse movimento. Nós somos da campanha Reaja. Há 10 anos, nós estamos debatendo com a sociedade brasileira, com as instituições de defesa de direitos, com as instituições do Estado brasileiro, o grande drama e a grande tragédia para toda a sociedade, que é o racismo, na sua combinação letal, que incide sobre o sistema de justiça. Um sistema de justiça extremamente seletivo, que escolhe pessoas negras e indígenas, e tem nessas pessoas sujeitos que podem ser eliminados sem que ninguém lamente isso. Pessoas que inclusive possam morrer sem que isso se constitua homicídio, ainda que não tenha sido legítima defesa, ainda que não exista qualquer exculpante. É o primeiro debate que nós gostaríamos de apresentar a essa importante CPI. Uma CPI em que pese a importância fundamental de quem a pediu, deve entender que essa é uma exigência histórica, uma exigência política dos negros e das negras do Brasil,
porque nós não podemos mais suportar o amontoado de cadáveres que se espalham pelo Brasil. Cadáveres que têm cor, que têm pertencimento racial. Nós não podemos suportar mais isso. E se essa CPI aqui está instalada, porque os movimentos sociais e movimentos de familiares de vítimas do Estado racista brasileiro têm se mobilizado há mais de 30 anos para fazê-lo. Senhores e senhoras, deputados, deputadas, eu gostaria de apresentar esse instrumento que foi produzido aqui mesmo nessa casa. É o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Extermínio do Nordeste, a CPI Nordeste, de 2003, que teve como relator o senhor Luiz Couto, pessoa de nossa mais alta estima, de mais alta consideração, pela coragem que, diante daquela conjuntura, que invariavelmente poderia ser impedido de seguir concluindo seus trabalhos, nos apresentou um resultado que foi muito importante, sobretudo para a memória dos movimentos sociais e para a memória das instituições de direitos do Brasil, mas que efetivamente as orientações aqui contidas não resultaram em nada, porque senão nós não estaríamos aqui discutindo o tema em que nós estamos nos debruçando. Poderia eu aqui falar do drama das pessoas de São Paulo, de Brasília, do Rio de Janeiro, todo o Brasil, porque nós temos uma ligação histórica e política e uma articulação forte internacional para levar esses problemas à luz da sociedade brasileira e da sociedade internacional. Mas para nós da REAJA, para além de pesquisadores, para além de pessoas iluminadas, para além de qualquer coisa, os familiares e os movimentos têm muito o que dizer, têm muito o que falar, têm muito a contribuir, têm muito a ajudar, inclusive as organizações governamentais que têm lucrado muito com essa desgraça. Nós, negros, queremos falar por nós mesmos. Nós não admitimos o sequestro de nossa voz. Isso é um tema importantíssimo para uma CPI, que aqui está colocada. Porque quando nós estamos falando das mortes dos negros, nós estamos falando de um conjunto de eliminações e que dizem respeito também ao epistemicídio, que é a morte da produção intelectual dos negros, sejam na universidade ou fora da universidade. A capacidade de falar por nós próprios é o primeiro respeito que as casas legislativas, executivas e judiciárias devem ter. Mas esse instrumento, que eu acho que a CPI deve colocar nos seus anais, para inclusive pesquisar e buscar, ele fala de um exemplo simples, de um delegado de polícia, alcançado por essa CPI, que tem pelo menos 30 acusações por participação em grupos de extermínio e por participação em atividades de tortura, que sentou ali na frente da CPI, que foi acusado por uma juíza, que tem uma família inteira de pessoas que são policiais, que participam desses conluios criminosos que retiram a vida das pessoas desde os anos 80, com os esquadrões da morte, conhecidos com apelidos diversos em vários lugares no Rio de Janeiro e na Bahia, como Mão Branca. Essa pessoa alçou o cargo de persecutor de grupos de extermínio na cidade de Simões Filho, que, segundo o mapa da violência, eu não sei o que é que alterou do mapa, porque a morte é tão grande que se altera todo dia. Ele era o delegado de polícia que investigava os crimes de extermínio. E, infelizmente, essa CPI, ela diz respeito ao governo, que era o governo
de Paulo Souto, que é do grupo político do senhor Antônio Carlos Magalhães. Naquela época, os grupos chamados de esquerda entraram com ações, inclusive deputados que eram ligados aos direitos humanos, batiam, brigavam, nos apoiavam, para que aquela situação não mais acontecesse. Ocorre que nós estamos na vigência de um governo democrático e popular. Combateu essas ações, estão colocados aqui nessa CPI, Nordeste de 2003. Mas esse mesmo governo, e nós precisamos dizer o que queremos, porque nós somos um movimento sem tutela. Nós somos um movimento sem chefes. Nós não somos um movimento relacionado a qualquer partido que seja. Nós somos movimento social. E nós estamos para além da conjuntura. Se nós estávamos juntos desses partidos que brigaram para que acabasse essa situação, nós, infelizmente, diante das mortes dos nossos filhos, dos nossos irmãos, diante dos espancamentos, diante das perseguições, nós tivemos que combater um governo que parece que instala um Estado democrático de direito penal. E nós vamos tentar explicar isso dentro do tempo que nós dispomos aqui. Olha, quando nós estamos falando dessas mortes, e nós vamos falar do real concreto, da situação concreta, inclusive amparados por reportagens jornalísticas e pelo próprio depoimento dos familiares, nós estamos numa situação que foi fundada por uma lógica de segurança pública lombrosiana. E Lombroso era um médico que fundou a criminologia e tinha uma ideia da criminologia que a senhora deputada aqui do meu lado, com seus traços característicos africanos, com o seu crânio, com os seus lábios, com o seu nariz, seria um bandido padrão. Nasceria com um traço da violência, nasceria com um traço da desgraça, conforme as próprias palavras do próprio Lombroso. Nos causa espanto que um governo democrático popular crie uma cartilha e deixe que o seu autor dessa cartilha, que é um tenente da polícia, que deveria ser chamado aqui para ser sabatinado, como que ele conseguiu uma série de informações e ele pede elogios pelo fato de ele ter entrado em cadeias como estagiário de polícia e coletado informações, quebrando inclusive as regras da boa pesquisa, da ética na pesquisa? Os depoimentos são todos deles. Se os senhores quiserem comprovação, nós teremos essas comprovações em documentos assinados por ele em redes sociais e nos debates que faz na cidade. Ele cria a cartilha da tatuagem. A cartilha da tatuagem, lombrosiana como deveria ser, é uma cartilha que indica que determinadas pessoas que ostentam determinadas tatuagens são bandidos padrão e que essas pessoas que ostentam essas tatuagens, se você tiver, deputado Jean Williams, que eu cumprimento com muito prazer, se você tiver uma tatuagem de um Ofá de Oxóssi, o seu orixá, se você tiver uma tatuagem do Ofá de Oxóssi e a polícia lhe pegar, e você morar nos bairros populares de Salvador e carregar a marca de sua raça, você pode ser morto ou você pode ser preso, porque segundo esse especialista de meia pataca, essa pessoa é o cobrador do tráfico de drogas. Os jovens do rap gostam de colocar lágrimas tatuadas nos olhos, porque é um símbolo do Clan Rap, que é um grupo de rap dos Estados Unidos. Mas na Bahia, um jovem filho de uma militante da campanha Reaja já foi pelo menos 2 ou 3 vezes
presos pela polícia, e nós estávamos lá com o deputado Hilton Coelho, para retirar esse jovem, porque não existia nenhum motivo fundado para ele ser preso. E eles diziam, ele tem uma tatuagem, é matador de polícia. Esses são dispositivos que indicam quem deve ser abatido. São dispositivos seletivos, dispositivos que colocam uma marca de quem deve ser procurado pela polícia. O outro dispositivo, pasmem, é o baralho do crime, que é um jogo de paciência que vocês podem acessar dos seus computadores, que está na Secretaria de Segurança Pública. E o jogo de paciência, que é o baralho do crime, é inspirado nos ases do mal de George Bush. Aquele baralho que George Bush colocou na mão dos soldados americanos, muitos deles saídos dos guetos dos Estados Unidos, jovens latinos, pobres, que ficavam ali olhando, memorizando o rosto de quem deveria ser abatido. Quando encontravam uma pessoa que parecia com qualquer árabe, eles matavam. A mesma coisa ocorre no estado da Bahia. Por nada, de que existe uma ponderação de conflitos entre o direito da persecução penal, da facilidade da polícia encontrar supostos bandidos, existe também o direito à dignidade humana. Princípio criado inclusive pelos europeus, mas que quando foi criado não chegou a nós. O princípio da dignidade humana, senhoras e senhores, que é um princípio dos direitos humanos, e essa Comissão de Direitos Humanos só foi apresentado a nós, positivado para nós, homens e mulheres negras nesse país, em 1888. Antes, éramos considerados juridicamente semoventes, bichos que podiam ser vendidos. O problema é que mais de 120 anos depois, é dessa forma que somos tratados. E é dessa forma que somos eliminados. Queremos chamar a atenção das senhoras e dos senhores, dessa casa legislativa, que tem o condão de criar leis que sejam justas, que criar leis que sejam de defesa. Ora, se for para vir para essa casa, para criar uma lei em que um jovem pode ser perseguido pela polícia e pela justiça com 14 anos, nós não precisamos dessa casa. Porque isso já foi experimentado em 1890. Os deputados criaram a República, e todos os lugares do mundo em que se fundou a República, a primeira coisa que se fez foi uma Carta de Direitos. Esse país não. Criou um Código Penal e colocou como pessoas que podiam ser alcançadas pela polícia com 14 anos. Eram negros. Todos os que querem diminuir a idade penal, ao fim e ao cabo, nos querem presos e mortos. Mas não por um discurso moral e religioso, como querem parecer que é. Talvez o discurso moral ele sirva para convencer as mentes mais fracas, não a nossa. Porque nós sabemos que esse debate e esse discurso, tanto os dispositivos criados de segurança, quanto a redução da maioridade penal e outras coisitas para o encarceramento, eles geram lucro. Estamos debatendo um discurso de lucro. Mais uma vez, o nosso povo está sendo uma moeda para se lucrar conosco. Já tratamos das questões teóricas que sempre são reclamadas de nós nesses espaços. E por isso chamam os especialistas treinadinhos das universidades de um monte de coisa, e que não é o caso do meu companheiro da mesa, que é um grande e valoroso combativo companheiro. Mas nós queremos falar por nós próprios. Queremos dizer o que nós queremos dizer, estamos produzindo sobre nós próprios. A Rondesp é uma polícia tão cruel e sanguinária quanto o BOPE, e a Ronda
especial Tobias de Aguiar. Porque uma polícia militarizada, uma polícia que invade os territórios e que tem como inimigos o seu próprio povo, não pode ser considerada uma polícia responsiva. Nós não estamos aqui dizendo que não tenha que ter polícia. Também não nos perguntem o que queremos. Mas nós não queremos uma polícia que mata pessoas como se fossem insetos. Por isso nós não trabalhamos com esse debate de extermínio da juventude negra. Nós estamos diante de... Mas não é genocídio porque nós somos um país uno, indivisível. Minha gente, um país uno, indivisível, que a maioria que mora aqui não pode ser parlamentar. Um país uno, indivisível, que a maioria está fora das instituições de poder. Uma maioria una, indivisível, que a maioria morre e ninguém diz nada. Não, nós somos um povo dentro do território e os índios são um povo e nós estamos sendo vítimas de um processo de genocídio. Essa polícia assassina pegou esse garoto Giovanni no dia... Foi em agosto, em setembro. Aqui tem tudo gravado, materialidade. Essa polícia, a Rondesp, que nós denunciamos ali mesmo na Bahia, ela levou esse jovem... Pasmem, que para mim isso é um insulto aos policiais deputados, aos deputados não policiais, às instituições, à sociedade brasileira. É um insulto que uma guarnição policial pegue uma pessoa, aborde uma pessoa, leve para o quartel. Retire os testículos, a tatuagem, corte os dedos e arranque a cabeça. Quem está falando isso não é a Reaja, é o Ministério Público que indiciou 11 policiais por essa prática. Esses mesmos policiais, no dia 6 de fevereiro, entraram na Vila Moisés, no Cabula, depois de peregrinarem por toda a região do Cabula, pegaram jovens, colocaram nas disposições que nós não sabemos, porque até agora o governador não autorizou a saída dos laudos necroscópicos e todos os laudos técnicos. Mas ele vazou, os laudos vazaram para repórteres e jornalistas. Mas nós, numa exigência, sentado à mesa do governador, que aplaudiu essa ação, não recebemos esses laudos. Essas pessoas foram executadas. E, como sempre, a justificativa, como diz meu companheiro de mesa, é que participava do tráfico de drogas. Mas ninguém, o governo, não tem atuado para debelar os grupos de extermínio, os grupos paramilitares. Mas tudo é o tráfico de drogas. A Polícia Militar do Estado da Bahia, essa que matou as pessoas da Vila Moisés e as pessoas de Cosme de Farias, domingo, inclusive, ela nasceu em 1825, para combater um quilombo, quilombo do Urubu, chefiado por uma mulher. Esse quilombo, essa mulher quando fugiu daquela operação policial, que poderia ser muito bem da Rondesp, ela subiu a ladeira do Cabula. Parece que o governo do estado da Bahia, a polícia militar, que precisa não ser desmilitarizada, acabar. Nós precisamos desmilitarizar o espaço urbano. Porque, ao fim e ao cabo, são policiais e pessoas comuns que morrem, mas todos são negros. Os oficiais brancos, nada acontece com eles. Nada acontece com eles. Nós, da campanha Reaja, viemos aqui, estamos rodando todos os lugares, para que essa CPI se debruce sobre a segurança pública do estado da Bahia. Em primeiro caso, um recado que nós estamos mandando para o governador é que mude sua política de segurança. Porque é uma política de segurança que tem como nomeia operações policiais como saneamento 1, saneamento 2, é Lombrosiana. Uma política de segurança que o secretário de segurança, que diz que foi razoável a operação do Cabula, nomeou outra operação como Operação Quilombo.
é uma política de segurança racista. E que o que nós estamos debatendo aqui não surge do acaso. O que nós estamos debatendo aqui surge de escolhas políticas. E, infelizmente, a escolha política feita na Bahia, assim como a escolha política de se colocar o exército para ocupar uma comunidade, dizendo que isso é fazer segurança pública cidadã, essas escolhas são escolhas que nós devemos repudiar. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença a Milton Borges, do Movimento Reage ao Seramoto. Quero abrir aqui, nós estamos com 5 familiares do movimento, então a ideia é que a gente possa abrir aqui por 3 no máximo 5 minutos, né? Então, pedir aqui o